Boa tarde, meus irmãos. É um prazer sempre renovado estar aqui nessa casa que me recebe com tanto carinho. E vamos uma vez mais bater um papo, né? É uma conversa, como a irmã disse, é um estudo. Então, eu vim falar com vocês hoje sobre egoísmo e caridade. Mas eu queria, antes de começar, deixar bem claro para todo mundo que a religião, ela não existe para criar culpados, para nos dar sentimento de culpa. Acontece o seguinte: todos nós somos egoístas. Há pessoas que pensam assim, não, eu sou religioso, seja lá qual for a religião. A pessoa sempre acha que porque ela frequenta uma religião, ela já é melhor do que os outros. Não, meus amores. Primeiro que nós estamos num mundo de provas e expiações, falta muito para a gente chegar onde tem que chegar. Porém, existe também uma coisa chamada de instinto de preservação. É o instinto de preservação que faz com que, num primeiro momento, nós tenhamos um impulso de querer o melhor para nós. Olha, se um barco está afundando, o primeiro impulso de você qual é? Se salvar, não é verdade? Agora, é lógico que quanto mais distante nós estamos do homem das cavernas, mais rapidamente a gente esquece esse primeiro momento de egoísmo e pensa no semelhante, não é verdade? Mas nenhum de nós está aqui para se sentir culpado, inferior, porque ninguém é perfeito. Agora, é lógico que o André Luiz dizia, um pensamento ruim pode até pousar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho, porque nós temos instintos inferiores, e esse da preservação é o maior instinto que nós temos, porque se Deus não nos desse o instinto da preservação, a nossa existência aqui na Terra não ia cumprir o seu objetivo, porque a gente reencarna para estudar, para se aprimorar, para melhorar, não é verdade? Mas se a gente não ligasse para a vida, a gente morreria logo, ou até se suicidaria logo, ou se suicidaria, ou se deixaria morrer à toa. Então o instinto de preservação é natural e é útil. Só não podemos deixar que ele tome conta de nós a ponto de prejudicar o nosso semelhante, perceberam? Então, nós sempre sentimos esse impulso. Então, nós não podemos nos achar inferiores a ninguém. E, engraçado, a minha filha e a minha neta, elas frequentam ali a igreja do Padre Antônio José. A minha filha ficou encantada, porque ela chegou em casa e disse assim, mãe, sabe o que o Padre Antônio José disse hoje? Vocês estão pensando o quê? Porque eu sou padre, eu sou perfeito, é? Muito bom o que ele disse. E eu também já contei isso aqui, vou pedir licença para contar de novo, porque se tem alguém que já escutou, não faz mal ouvir outra vez. Mas tem gente que nunca escutou. Quando eu era criança, que eu ia a centro kardecista, que a minha mãe, eu fui criada no kardecismo, né? Eu via o palestrante falar, eu achava que era um semideus, que era uma pessoa pura, perfeita, que não tinha erros. Eu era uma criancinha. Mas aí eu cresci e vi que não é nada disso. Se vocês me acompanharem na minha vida normal, como a Eladir me vê, eu sou um ser humano igual aos outros, eu não sou perfeita, não. Agora, o que vai diferenciar o religioso de quem não é religioso? Porque, olha, eu conheço muita gente que não é religiosa, que é melhor que muito religioso, hein? Também já contei aqui que eu tive um sogro que se dizia ateu, e foi a pessoa que mais me ensinou bons exemplos na vida depois dos meus pais. Claro, que meu pai e minha mãe eram hors concours. Meu paizinho, se estivesse vivo, teria feito no dia 13, 94 anos. Ele e minha mãe se amaram muito, muito mesmo. Era um casal que se amou. Mas, coitadinho, Deus quis assim, ele foi embora daqui com 43 aninhos. Mas todos dois eram duas almas humildes, bondosas, caridosas. Eu vi pessoas fazendo maldades com a minha mãe e ela olhava para mim e dizia assim, perdoa, Soninha. Eu perdoei. Como quem diz, o mal foi feito a mim, eu estou perdoando, por que você não vai perdoar, né? Então, meu pai e minha mãe eram duas pessoas amorosas, bondosas, mas eu tive um sogro que se dizia ateu,
E ele me ensinou coisas maravilhosas, maravilhosas. Era uma pessoa digna, correta, incapaz de fazer o mal aos outros também. Então, não adianta a gente achar que porque é religioso que a gente é perfeitinho. E eu não acho que a pessoa não deve ter complexo de culpa, mas também não vai relaxar. A gente precisa se aprimorar. É um exercício diário. E não existe caridade sem egoísmo. E todo mundo pensa também, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja, eu dou dinheiro para caridade, eu dou roupinha, eu dou brinquedinho, eu dou alimento, eu sou caridosa. Nananina, não. Primeiro que você dá do que não lhe faz falta, ponto. Será que é caridade, dado do que não lhe faz falta? Mas a caridade é uma coisa muito mais ampla. Nós necessitamos praticar a caridade, exercer a caridade em outros níveis que não o nível material. Dar dinheiro, dar roupa, dar alimento, dar brinquedinho. Se lhe fizer falta, até que é uma caridade significativa, né? Mas mesmo faz bem a muita gente, graças a Deus. Graças a quem dá, mesmo sem lhe fazer falta, muita gente está sendo suprida das suas necessidades. Porém, a verdadeira caridade é aquela que você dá de si alguma coisa, o seu esforço, o seu trabalho. Alguém teve a casa invadida pelas águas, você mesmo que não tenha uma profissão dessas mais humildes, mas você vai lá ajudar o companheiro a limpar, a botar tudo limpinho, você está dando a sua força de trabalho, isso é caridade. Você ouviu uma pessoa, mas ela é tão chata, quando ela começa a falar, ela não para mais. Mas isso é caridade. Aquela pessoa tem necessidade de falar, tem necessidade de ser ouvida. Então, deixa um pouquinho de lado os seus compromissos, os seus horários, dedica um pouquinho de tempo àquela pessoa, porque isso é a maior caridade que você pode dar a alguém, é dar um pouco do seu tempo para ouvir a dor daquela pessoa. Não é verdade? Mas, meus amigos, então eu estava falando que a sobrevivência é o impulso natural, o instinto de preservação. E ninguém progride com complexo de culpa, porque as igrejas, às vezes, até os centros espíritas, fazem a gente se sentir culpado. Mostram lá um objetivo difícil da gente alcançar. Aí o sujeito fica assim, mas eu não vou ser isso mesmo. Até desiste, vai embora. Eu nunca vou ser assim. Eu não vou conseguir, eu sou muito inferior. Aí o cara desiste da religião. Então, a religião não pode exigir da gente mais do que a gente pode dar. A religião tem que nos dar o estudo, o amparo, a orientação, para a gente ir se melhorando dia a dia. Você não pode chegar para um deficiente físico e dizer assim, você tem que subir o Monte Everest. Ele desiste, ele vai embora. Porque ele não vai conseguir mesmo, é um cadeirante, como é que ele vai subir o Monte Everest? Não é verdade? Então, a religião tem que meter na nossa cabeça o seguinte, não podemos ter complexo de culpa, mas também não podemos relaxar. Mas como é que a gente vai atingir o ideal? Gente, muitos de nós vai ter que viver muitas reencarnações para chegar ao ideal. Mas se você tiver progredido 1 centímetro nessa sua encarnação, já terá feito alguma coisa. É um exercício diário. Agora, o exercício diário faz alcançar o objetivo. Ninguém está livre de pensamentos e sentimentos inferiores, mas é preciso repeli-los. Eu já disse isso, né? A gente, às vezes, tem um pensamento egoísta. É o nosso primeiro impulso, é o egoísmo. Mesmo que a gente queira dizer que não. Não, eu já tenho amor ao próximo. Não, que isso, eu não. Mentira. É um instinto de preservação. O nosso primeiro instinto, como era lá nas cavernas. Tem a carne lá para comer? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O camarada vai lá, ele quer comer, porque ele tem que sobreviver. Antes, a humanidade era só instintos. Hoje, nós estamos no meio do caminho. Já não somos tão instintos assim. Mas ainda estamos longe do mundo de regeneração, onde as pessoas serão todas generosas com os seus semelhantes. Eu estou lendo aqui os apontamentos que eu fui anotando enquanto eu estudei Então, eu já disse a vocês que fazer caridade não é só doar dinheiro, alimento, né? Mas eu queria ler para vocês uns pensamentos, porque eu canso de dizer isso. Eu sou espírita, eu admiro a obra espírita, os livros espíritas, mas não tenho ilusão.
Deus dá a mensagem dele em todos os lugares do mundo e em todas as épocas da humanidade. Mesmo uma pessoa que não é militante do Espiritismo, ele pode estar sendo inspirado por Deus na sua obra. Então existem muitos escritores, muitos autores que falaram coisas que vale a pena a gente ler, mesmo eles não sendo espíritas. Também é um preconceito. Ah, não é espírita, eu não vou ler. Não é por isso, não. Vocês vão ver os nomes aqui que eu selecionei, pensamentos sobre caridade e sobre egoísmo. Vamos ver um pensamento do Krishnamurti, um oriental, né? Ele diz assim: estuda, então, mas estuda em primeiro lugar aquilo que mais te habilite a auxiliar os outros. Belo pensamento, né? A gente estudar uma coisa que vai nos habilitar a ajudar o semelhante é uma forma de altruísmo, né? É o oposto do egoísmo. A mente se enriquece com o que recebe, o coração com o que dá. Vitor Hugo. Esta é o que considero a verdadeira generosidade. Você dá tudo de si e ainda se sente como se não lhe tivesse custado nada. Simone de Beauvoir. Lindo, né? Você dá tudo e ainda sente como se não tivesse lhe faltando nada. Não te custou nada. Essa é a verdadeira caridade, porque você vai, ajuda o outro assim, pô, mas deu um trabalho, ajudei ele, mas eu estou cansado. O que adiantou, gente? Você começa a resmungar, sofrer sem lamentação. É o melhor sacrifício, o sacrifício que melhor agrada a Deus, sofrer sem lamentação. Agora você imagina você fazer a caridade e ficar se lamentando que fez a caridade. Pô, eu fui lá, ajudei a ele, teve uma enchente lá onde ele mora, lavei o chão da casa dele todo, mas eu estou arrebentado. Pô, me cansei a beça. Cala a boca. Então não devia ter ido fazer. Para que foi fazer? Fazer e ficar para o outro se sentir inferior, o outro se sentir devedor. Porque a verdadeira caridade é essa, você não deixar o outro se sentir inferior a você, devedor a você. Ah, você é perfeito, é magnânimo, é poderoso, é glorioso, cheio da grana, eu sou um nada. Não, nós não podemos deixar a pessoa, para quem a gente está fazendo a caridade, se sentir inferiorizada. Ela tem que entender que nós somos irmãos. Neste momento ela está numa fase difícil, nós estamos numa melhorzinha. Amanhã as coisas podem se inverter. E o outro poderá vir nos ajudar. Então, nada de humilhar aquele que está sendo auxiliado. Agora, vamos ver os pensamentos sobre o egoísmo. Egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Isso é um egoísmo tremendo. Porque a maioria das pessoas quer que as outras façam o que elas querem, o que elas pensam. Gente, eu ter uma opinião a respeito de uma coisa e você ter outra, não significa que um de nós dois está errado. Depende do ponto de vista. Mas as pessoas acham que todos têm que viver como ela acha que deve, como ela acha que é o certo. Não é verdade? Bom, Oscar Wilde disse isso porque ele era homossexual. E aí ele está botando uma queixa para fora, né? Ele dizendo: egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejarmos que os outros vivam como nós queremos. Mas ele está certo. Ninguém tem nada com o problema dele. O problema dele é com Deus. Se é que isso é problema, eu não tenho nada com isso. Né? A gente tem que viver a nossa vida e deixar o outro viver como ele quer viver. A única interferência que nós podemos fazer é quando nós somos responsáveis pela educação de menores. Aí nós temos que orientar, cercear a liberdade. Não é verdade? Agora, atingiu a idade adulta, meu bem, não vive mais às custas do papai e da mamãe, mãe e pai podem até orientar, mas impor não pode mais não. Não pode mais não. Mas tem pai e mãe que o filho já está com 50 anos e quer mandar nele. Não é verdade? Isso é o quê? Egoísmo. Quer escolher a profissão do filho. Isso aí não leva a nada, isso não dá dinheiro. E quem é que disse que a felicidade é o dinheiro? É melhor você ganhar menos fazendo uma coisa que lhe dá prazer do que você ganhar muito fazendo uma coisa que para você é insuportável. Eu trabalhei muitos anos com o Gilson Amado na TVE e ele dizia que as pessoas deviam escolher para trabalhar
aquilo que elas fariam por lazer, por divertimento. Porque aí o trabalho não é pesado, parece uma brincadeira, parece que você está se divertindo no sábado e no domingo. Não é verdade? Então, mas há pais que querem, não, vai fazer medicina, vai fazer direito, porque isso é que dá dinheiro. Ah, mas vai ser professor, ganha pouco. Pelo amor de Deus. Eu fui professora a minha vida toda, graças a Deus, estou bem. E de mais a mais, eu não sei porque que as pessoas pensam, o professor só ganha pouco se ele não gostar de trabalhar, porque eu tinha 3, 4, 5 empregos no mesmo ano. Eu trabalhava de manhã em 2 escolas diferentes, de tarde na TVE e de noite em 2 faculdades diferentes. Tinha 5 empregos. Ganhava bem a beça, ora, 5 vezes, né? Não era bom? Segunda, quarta e sexta de manhã dava aula no município, terça, quinta e sábado dava aula na escola particular, de tarde trabalhava na TVE e de noite. Segunda, quarta e sexta numa faculdade, terça e quinta eu trabalhava na outra. Tinha 5 empregos. Então, quem é que vai dizer que professor ganha pouco? O professor só ganha pouco se ele for preguiçoso. E um aluno uma vez me perguntou isso. Professora, quem é que ganha mais, professor ou médico? Eu digo, olha, eu conheço médico pobre e professor rico. Porque não importa a profissão que você tem, o que importa é a dedicação que você tem ao seu trabalho, a sua vontade de vencer, não é? A vontade é que nos move. As pessoas... Aliás, o doutor Ulisses Guimarães disse uma coisa sensacional que eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim, o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Sucesso começa com S, trabalho com T, né? Mas se você quer ter sucesso, trabalha, trabalha, trabalha. Só no dicionário é que o sucesso está lá antes do trabalho. Na vida, não. Tem que trabalhar primeiro para ter o sucesso depois. Então, existem pessoas que são tão egoístas que elas querem que até os filhos façam o que elas querem. Ah, o cara é frustrado, ele sonhou ser médico, não conseguiu. Aí quer que o filho vá ser. O filho não tem que realizar seus sonhos, ele tem que realizar os sonhos dele. Há 1001 formas de egoísmo, gente. E o egoísmo é o oposto da caridade. Mas aquilo que eu disse a vocês logo no início, nós todos, por formação, somos um pouquinho egoístas, por causa do instinto de preservação. Mas, à medida que nós fomos estudando qualquer religião, que a gente for aprendendo que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Às vezes a gente dá pensando, vai me fazer uma falta, aí Deus vem e pum, dá uma oportunidade a você, você tem muito mais vantagem do que se você não tivesse dado aquilo para aquela pessoa. A vida é cheia de possibilidades. Nós é que não sabemos aproveitar. E todo pensamento egoísta... Gente, eu estou cansada de dizer isso aqui. Pensamento é energia. Se você pensar no mal, você atrai o mal. Se você pensar no bem, você atrai o bem. Não é... Que é engraçado que tem um rabino aí, eu sempre tenho que ter cuidado quando eu vou dizer o nome dele, porque parece William Bonner, mas não é, é Newton Bonder, é um rabino. E ele escreveu uma vez um livro, O Segredo e o Sagrado, em resposta àquele famoso livro, O Segredo. Aquele livro é muito bom, é muito bom. Ele cita pensamentos de Henry Ford e de outros. O Henry Ford dizia, se você pensar que vai dar certo ou que vai dar errado, de qualquer forma você tem razão. Por quê? Porque se você pensa que vai dar errado, vai dar errado. Se você pensa que vai dar certo, vai dar certo. Então esse livro, O Segredo, ele mostra que a gente tem que ter o pensamento ligado no que é bom. Só que algumas pessoas não interpretaram bem o livro, ou talvez até os autores também não conduziram bem a coisa, porque tem gente que fica pensando que se você acordar todo dia assim, eu vou ter uma Porsche, eu vou ter uma Porsche, eu vou ter uma Porsche, que a Porsche vai aparecer na tua porta. Aí o Newton Bonder escreveu O Segredo e o Sagrado, porque não adianta você ter pensamentos positivos nesse sentido, eu quero posse, eu quero dinheiro. Pensamento positivo é outra coisa, é sempre pensar no bem. Toda vez que você olhar alguém fazendo uma coisa, em vez de você pensar o pior daquela pessoa, pensa que pode haver uma outra possibilidade que está fugindo ao seu conhecimento. Você passa no botequim, vê um chefe de família com
um copinho na mão com um líquido branco, sei lá, o safado está bebendo cachaça. Não é, ele estava com sede e pediu um copo d'água. Então a gente acredita muito no que a gente vê. E a gente pensa que o que a gente vê é a verdade. Mas a verdade tem 1000 faces. Nietzsche já dizia isso. E eu também já contei aqui a história da minha professora de desenho. Já não contei? Quem é que lembra? Eu nunca deixo de falar na dona Zoé. Zoé Wiedemann Correia de Mello. Ela era uma senhorinha. Eu já devo ter até a idade que ela tinha, ou até mais. Mas eu era criança, eu achava que ela era uma velhinha, né? Ela era professora de desenho geométrico, mas ela também fazia trabalhos manuais. Ela usava, não sei se vocês lembram daquelas alpargatas roda. Aquilo era de lona, né? Mas ela botava bordado, vidrilhos, a bolsa dela era toda bordada, tudo dela era artesanal. Aí um dia essa criatura, porque o grande professor, para você ver o que é vocação. Essa mulher, se ela fosse ser outra coisa, talvez ela não fosse tão boa quanto era professora. Ela um dia, nós éramos alunas ali do Bento Ribeiro, ginásio Bento Ribeiro, só tinha menina. Nós éramos 40 alunas, ela botou, está lembrando da história que eu já contei? Ela botou uma porção de... Não, ela botou um papel pardo na parede, distribuiu o papel quadriculado para nós todos e botou um octaedro em cima da mesa. Vocês imaginem, 40 alunas numa sala, ela disse, desenhem este objeto. Todo mundo desenhou. Quando acabou, dona Zoé disse assim, agora preguem lá no quadro. Cada uma levantou, ela deu a fitinha durex, a gente pregou o nosso papelzinho lá na parede. Aí ela disse, o que vocês estão vendo? Cada uma deu uma resposta, né? A menina, que se aproximou mais do que ela queria, disse assim, 40 desenhos diferentes. E eram, porque uma estava sentada ali e olhou de lá para cá. Uma estava sentada ali e olhou de lá para cá. A outra, vocês imaginem um octaedro olhado de vários ângulos. Eram 40 desenhos diferentes, cada um do seu ponto de vista. Mas o ser humano é egoísta, ele acha que o que ele viu é que é a verdade. Como o homem lá bebendo a água no botequim, todo mundo pensando que é cachaça só porque é branquinho e transparente. Você não é o dono da verdade. Às vezes o que parece não é. Certo? Aí a dona Zoé olhou para nós e disse assim, isto é a verdade. Nós éramos meninas de 12, 13, 14, 15 anos. No máximo, eu terminei o ginásio com 15 anos. Nós ficamos de queixo caído. E ela não disse quem foi que disse isso. Mais tarde, quando eu fui estudar na Gama Filho, letras, que eu fui estudar filosofia, eu vi que Nietzsche tinha dito isso. A verdade tem 1000 faces, mas o egoísta, ele acha que o que ele vê é que é a verdade. Mas a verdade não é o que você vê. Você pode se enganar. Humildade, gente, um dos principais passos para a gente deixar de ser egoísta é a humildade. Porque as pessoas sempre querem ter razão. Elas sempre falam mais alto que as outras, gritam mais alto do que as outras, não deixam o outro falar, porque acham que estão com razão. Mas se você parar para ouvir o outro, você vai ter a mesma visão, não, o mesmo fato visto de outro ponto de vista. E pode ser até que você mude de opinião, mas pode ser até que você não mude, mas pelo menos serve para você ter certeza de que não está errado. Porque se você se fecha, eu não vou escutar o outro, eu estou certo, você perde a possibilidade até de ter certeza se você está certo mesmo. Porque quando você escuta outras opiniões, às vezes você muda. E não, fulano tem razão, não é bem assim. Ou então, quanto mais as pessoas falam, mais você se convence. Não, eu que estou certo, está vendo como é que eles estão errados? Isso serve até para a gente se certificar do que escolheu o melhor. Mas tem que ser aberto a ouvir o outro. Isso é uma forma de não ser egoísta. Não é só a minha opinião que interessa, não é só a minha opinião que é boa. Porque vocês podem até, quem leu as páginas sugeridas, podem até achar que eu estou fugindo do assunto. Porque eles falam muito do ponto de vista religioso, entendeu? Mas eu estou querendo trazer para a nossa vida do dia a dia. Aquilo que a gente enfrenta na batalha diária. A gente pode ser egoísta entrando no elevador,
entrando no ônibus, fazendo compra no supermercado, a gente pode ser egoísta. Quantas pessoas querem passar com o carrinho, enfia o carrinho no seu pé? Já aconteceu comigo. O sujeito meteu o carrinho no meu pé, ficou sangrando, e ele foi embora. Todo mundo veio me socorrer e ele foi embora. Estava nem aí. Isso não é egoísmo? Só pensa nele. Ele está com pressa, ele tem hora. Ele precisa comprar o melhor. Ele tem que chegar lá onde tem a promoção, senão ele não pega o preço mais barato. E a Sônia sangrando lá, que se danasse. As outras pessoas abdicaram do direito de chegar lá e apanhar a promoção, que estava só 10 minutos mais barato. Ele foi lá, ganhou mais barato, mas me deixou com o pé sangrando, com o carrinho que ele meteu no meu pé com toda a força. Então, a gente tem que pegar a religião e trazer para o nosso dia a dia. É esse exercício diário que vai fazendo a gente se desapegar das nossas certezas, das nossas vaidades, do nosso sentimento de que a gente é melhor do que os outros. Nós somos todos iguais. Bom, começa pelo corpo, já sabe que vai todo mundo para debaixo da terra mesmo, e vai virar aquilo que vocês sabem. Primeiro fica com um cheirinho desagradável, depois vira osso. Osso, cabelo e unha, porque a unha e o cabelo não acabam, né? Aí começa pelo corpo. Mas e o espírito, hein? Quando você chegar lá em cima, não adianta fazer carinha de anjo aqui, tratar todo mundo, oi querida. Aí por dentro assim, eu detesto essa mulher. Mas lá eles estão vendo. A gente tem um chip, que é o nosso perispírito. O perispírito grava tudo que nós pensamos e tudo que nós sentimos. E como eu estava falando do Newton Bonder, que disse que não adianta você acordar e eu quero um Porsche, eu quero um Porsche, eu quero um Porsche. Você não vai ter Porsche nenhum. O que vai fazer a sua vida melhorar é você ter uma atitude positiva diante da vida. É você amar o seu próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo, não é assim, mas eu vou amar um ladrão. Pô, até Jesus entendeu isso, gente. Que uma pessoa que te maltrata, que fala mal de você, que te prejudica, você não pode ter a alegria no seu coração que você tem quando chega um amigo querido que só te faz o bem, que só faz você se sentir à vontade. Você não vai sentir igual. Mas quando Jesus disse para perdoar o inimigo, ele estava querendo dizer não se vingar. Não agir com o outro da mesma maneira. Porque você acha que o cara está errado, né? Ele fez uma tremenda de uma molecagem com você. Eu não quero falar palavra mais forte. Ele faz uma maldade com você. Aí você vai e devolve na mesma moeda. Você é igual a ele, meu amor. Você é igual a ele. Me ofendeu na internet. Disse um monte de desaforo para mim. Aí eu vou dizer também. Baixeza. Baixeza moral de ambos. Porque aquele que é melhor, aquele que já tem alguma iluminação, o que ele vai fazer? Ou não responde, ou responde com naturalidade, com elegância, com educação. Uma resposta bem educada até ensina o outro, né? Agora, se você responde na mesma moeda, assim é a vida. A internet, meu amor, é cópia da vida. Eu já disse que a internet é um prato feito para psicólogo. Ali as pessoas mostram a sua cara, todas as suas tendências inferiores, todos os seus recalques, todas as suas inferioridades. E até a burrice às vezes, né, meu bem? Até a burrice às vezes, né? Então, cuidado, gente. A gente tem que ter uma atitude diante da vida positiva. Pensamento positivo não é eu quero uma Porsche, eu quero uma Porsche, eu quero uma Porsche. E a Porsche vai cair do céu assim na minha porta. Não vai. Mas quando eu penso assim, eu vou ser uma pessoa melhor a partir de hoje. Deus vai me ajudar a eu ser melhor para mim, para o meu semelhante, para todas as almas do bem e, acima de tudo, para o Pai Celestial. Eu vou ser uma pessoa melhor. Isso é um bom pensamento para começar e para acabar o dia. Você se determinar a ser uma pessoa melhor. E não ficar julgando os outros. Porque muita coisa que a gente vê, interpreta errado, vai ver não é aquilo. Mas você já pensou errado do outro. Aí você tem que se colocar no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse fazendo aquilo e alguém me olhando, será que eu estaria fazendo o que eu estou pensando que ele está fazendo? Ou eu estaria fazendo uma coisa até boa?
Quantas vezes a gente interpreta mal uma atitude do nosso semelhante e não é nada daquilo. Depois a gente fica até com vergonha. Ih, eu pensei isso assim, assim, e não era. Né? É um vexame isso, para você mesmo. Imagina se os outros ficam sabendo que você teve um pensamento tão horroroso do seu semelhante. Então, amar o próximo como a si mesmo é você não fazer aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Não é? O sujeito esquece o celular. Vocês viram lá no outro dia, uma emissora de televisão, foi a Globo, fez um teste. Eles pegaram, acho que 40 celulares para as pessoas esquecerem de propósito, fingirem que esqueceram, né? Para ver o que as pessoas faziam. De 40 pessoas, 8 procuraram o dono. E as outras 32, hein? Tá? Então, se você perdesse o seu celular, o que você queria? Que o cara procurasse para você, né? Então, esses 32, se eles perderem o deles, eles não vão ter quem devolva. Não vão ter quem devolva, porque eles não pensaram, porque às vezes não é nem o bem material, são os arquivos que a pessoa tem ali, coisas importantes. Vocês entenderam? Então, as pessoas que querem amar o próximo, elas têm que pensar assim: se fosse eu nessa situação, o que eu esperaria dos outros? O que eu queria que os outros fizessem por mim? Certo? Porque a gente pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar já é muita pretensão. Né? O que Jesus faria no meu lugar é muita pretensão. Eu ainda não cheguei a essa perfeição. Mas eu posso, pelo menos, fazer com o outro o que eu queria para mim. Não é? E até esses pensadores, eles dizem, toda pessoa que vive muito triste, ela é egoísta. Por quê? Está olhando para o seu umbiguinho. Ela não vê que em volta tem gente sofrendo muito mais. E que talvez, se ela fosse se dedicar a ajudar essas pessoas que estão sofrendo, a dor dela diminuiria. Não é? E outra coisa, nós passamos a vida olhando para o que não temos. Aí esquecemos de olhar o que temos. E se a gente olhar o que tem, vai ver que tem mais do que muita gente. Eu li no outro dia uma coisa que me deixou estarrecida. Um senhor, lá no Oriente, que há 60 anos não toma banho. E ele fuma cachimbo. Sabe como? De esterco de animais. Aí as pessoas em volta criaram lá um casebre, construíram um casebrezinho para ele ter abrigo. E ele vive de lixo, pega coisa no lixo para comer. 60 anos. Há 60 anos ele vive assim. Ele já tem 80. Desde os 20 que ele era indigente. Gente, isso não é uma tristeza profunda? Então, vamos parar de olhar para o que a gente não tem. Vamos olhar para o que a gente tem e agradecer a Deus. Agora, você tem sonhos? Não é proibido sonhar. Espírita e qualquer religioso não é proibido de sonhar. Você pode sonhar com a casa própria, com um automóvel novo. Você pode. Mas isso não pode ser a razão de ser da sua vida. A razão de ser da sua vida tem que ser o seu aprimoramento espiritual. Porque quando você for embora, o carro vai ficar aqui, a casa vai ficar aqui. O que vai com você? O que você construiu aqui dentro. E é isso que vai fazer a sua felicidade no lugar para onde você vai. E até nós que somos espíritos que acreditamos em reencarnação, vai fazer com que a nossa próxima reencarnação seja mais fácil da gente viver do que essa que a gente está vivendo agora. Não é verdade? Bem, eu gostaria então de ler alguns trechos que eu marquei aqui, porque para quem quiser estudar depois, a gente falou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 4 e itens 11 e 12. E o Livro dos Espíritos, perguntas 913 a 917. Aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 913 pergunta: dentre os vícios, qual o que mais se pode considerar radical? Aí eles vão dizer que é o egoísmo. O egoísmo é pensar só em si mesmo. Aí, por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois,
todos os esforços para esse efeito, porquanto aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, com o egoísmo não há condição de você ser caridoso e nem de você evoluir espiritualmente. Aí ele diz assim: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha, isso aqui eles estavam falando no século XVIII ou XIX, né? Eles já achavam que a evolução tinha tornado o homem mais egoísta ainda. E o que nós vamos pensar do nosso século, onde a vaidade ela é aplaudida, as pessoas têm necessidade de ser belas, saradas, né? E comprar roupas caras, é o ter. Isso aumenta o egoísmo. Quanto mais a pessoa deseja ter, mais egoísta ela se torna. Então, a sociedade atual, ela excita o egoísmo. Os meios de comunicação, os interesses econômicos. O cara quer vender. O que ele faz? Ele desperta a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu desejo de possuir, para você comprar e ele lucrar. Aí o que vocês querem ser? Nós, né? Quando eu digo vocês, eu estou incluída aí nessa humanidade toda. Vaquinha de presépio, né? Somos objeto de manobra, ou nós queremos ser pensantes? Um ser pensante não se deixa levar pela propaganda. A propaganda quer que você faça muita coisa que está errada, porque eles querem que você compre o produto deles. Nem sempre é a melhor atitude comprar o produto deles, mas eles despertam no ser humano a vaidade, o orgulho, o desejo de ter, de possuir. E há pessoas, há mulheres que só vivem para ser belas. Gente, não tem problema nenhum usar peruca, fazer plástica. Pode fazer, até o Chico Xavier dizia isso. Pode fazer plástica. Agora, a melhor plástica que você pode fazer é no seu perispírito. E não existe plástica melhor no perispírito do que você tentar acabar com os seus sentimentos inferiores. Né? Aí ele vai explicar. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para ser compreensível a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o amparo, e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça, esse reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Agora ele está falando aqui da solidariedade, né? E de não faltar nada para os outros. Mas, às vezes, nós nos esquecemos que as nossas atitudes diante dos bens da natureza também são uma forma de egoísmo. Quando você depreda a natureza, aqui, agora, não está me incomodando, que se dane os outros, mas você está tornando o ambiente da Terra, o meio ambiente, impróprio para outras pessoas e para pessoas que virão depois de nós. Então, quando você desperdiça, você está sendo egoísta. Às vezes, há pessoas que me observam e pensam que eu sou pão dura. Eu não sou pão dura, eu sou econômica. Porque mesmo que eu não precise daquilo, eu não desperdiço, porque alguém vai precisar. Até ao jogar fora alguma coisa, eu jogo protegendo, porque quem sabe alguém encontra, e se tiver limpinho, ela aproveita. Mas se eu jogar de qualquer jeito e sujar e danificar, outra pessoa não vai aproveitar. Então, ser egoísta ou ser caridoso é muito mais do que a gente pensa. Ah, eu faço caridade, eu não sou egoísta. Não. Até nas suas atitudes.
Eu, no outro dia, eu não sabia. Eu sou uma pessoa cuidadosa com o meio ambiente. Eu não jogo coisas no vaso sanitário. Mas eu jogava fio dental. Eu achava que aquilo não fazia mal. Gente, eu li que aquilo é terrível. Faz verdadeiras teias. Aí eu aprendi essa e resolvi, não jogo mais o fio dental no vaso sanitário. Eu jogava, porque eu achava que outras coisas é que faziam mal. Como tem gente, mulher que joga absorvente higiênico, né? Tem gente que joga cigarro. Isso tudo eu sabia que era prejudicial. Mas eu não imaginava que um fiozinho dental... Mas quem entende dessa área esclareceu que é... Eu falei com uma menina que foi a amiguinha da minha filha na juventude, e ela trabalha nessa área, ela disse, tia, você não imagina o quanto, porque aqueles fiozinhos todos se juntam e fazem uma bola enorme que entope tudo. A gente pensa que um fiozinho não faz mal. Então, ter uma atitude altruísta, o que é altruísta? É pensar no outro e nos outros. Então, toda vez que você usa o lixo convenientemente, você está fazendo uma caridade para a humanidade inteira, para o planeta. E eu nunca me esqueço que eu tenho um amigo lá na casa de Amaral Anelo. Agora as filhinhas dele já estão crescidas. Mas quando a menininha dele estava com 4 anos, ele disse que foi fazer a barba, deixou a torneira aberta. A menininha de 4 anos chegou e disse assim, pai, assim você vai acabar com a água do planeta. Que beleza. Ela aprendeu na escola e ensinou para o pai. E o pai era um dentista. Mas a gente faz as coisas inconscientemente. Porque na nossa época, ninguém nos tinha alertado de que você ficar com a torneira aberta enquanto você escova os dentes, você está gastando litros e mais litros e mais litros de água, que estão fazendo falta para alguém. Então, a atitude consciente diante da vida, diante do planeta, também é caridade, meu amor, com a gente mesmo. Não é? E o oposto não deixa de ser egoísmo, porque você está... Que se lixo não vai me incomodar, não vai me fazer mal. Não, a gente tem que pensar no outro. Agora, outras coisas que eu marquei aqui. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Então, você foi maltratado pelo outro porque ele foi egoísta. Esse choque faz você ter vontade de ser egoísta também, mas está errado. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradecem. Tem essa também. Eu não faço bem não, porque ninguém reconhece. Gente, a gente tem que fazer o bem sem esperar reconhecimento e gratidão. A gente tem que fazer, e tem mais. Às vezes a gente faz para um, e aquele coitado não tem condição nem de nos retribuir. Mas a vida vai retribuir, uma outra pessoa virá e vai ajudar você, vai abrir uma porta para você, é Deus que vai recompensar você. Mas na hora que você faz, não tem que pensar que vem recompensa não, tem que fazer porque é o certo fazer, não é? Aí, olha, em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Vou repetir essa frase, hein? No dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Quem disse isso foi Fenelon.
Foi uma comunicação naquelas reuniões que o Kardec fazia, né? Então, meus amores, vamos dar uma olhadinha no Evangelho. O Evangelho também tem aqui uma história muito interessante para mostrar que a gente pensa mais em si do que nos outros. Eu vou ler uma parábola. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga-me o que deves. Aí o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Outros servidores seus, companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o senhor de tudo o que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me o pediste? Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Jesus em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Então, amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. E esse ingrato foi perdoado e não perdoou. Não é verdade? Então, é muito sério isso. Eu queria ver aqui se eu marquei alguma coisa no 11 e no 12. Não marquei, mas acho que ficou claro para nós. Primeiro lugar, não somos puros e perfeitos. Aí a gente, então relaxa. Não, não é bem assim. Só não pode sentir culpa. Até agora eu não fui o que eu precisava ser, mas de hoje em diante eu vou ser. E vou praticar, exercitar todos os dias. E toda vez que esse impulso, esse instinto de preservação me fizer querer chegar no bolo que está na mesa primeiro, isso é um exemplo bem rés do chão, né? Mas é um impulso que a gente tem. A gente olha lá, o pedaço de bolo mais bonito, a gente quer chegar lá para apanhar, aí o outro chega primeiro. A gente tem que exercitar até nisso, ter a gentileza de deixar o outro passar à frente. Entendeu? Até no trânsito, como a gente vê egoísmo no trânsito, o cara quer passar à frente. E eu estou cansada de ver pessoas que fazem misérias para me ultrapassar e daqui a pouco eu chego lá, eu emparelho com ele num sinal. Para que ele botou em risco a vida dele de tantos semelhantes só para me passar à frente? E uma vez uma rádio fez esse estudo. Duas equipes saíram em carros diferentes e uma cumprindo todas as leis do trânsito, parando no sinal, e o outro foi avançando tudo, saindo pelo acostamento. Quem fez tudo errado chegou apenas 3 minutos antes do outro no mesmo destino. Para ganhar 3 minutos, você põe em risco a sua vida e a do seu semelhante. Isso é que é egoísmo. Certo? Então a gente não pode sentir culpa. Eu sou inferior. Não. Nós não somos perfeitos. Mas nada é desculpa para a gente não se exercitar para melhorar. Né? A religião não foi feita para a gente se sentir culpado nem inferior. A religião foi feita para a gente saber que a gente pode melhorar, mas é um exercício diário. Você não entra para a academia com 20 quilos a mais e vai perder sem fazer nada. Você vai ter que fechar a boquinha, né? Parar de comer demais, vai ter que fazer muito exercício. Então, para a gente fazer a ginástica do perispírito,
a gente tem que deixar de ser egoísta, não é? A gente tem que fazer algum esforço e tem que fazer o exercício diário. E, eu não levo desaforo para casa. Vai levar para o céu, né? Então, a gente tem que perdoar, compreender e fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem por nós. Eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que Jesus abençoe a todos, que cada um de nós volte para casa pensando, porque a autoanálise, porque às vezes a gente pensa que é muito bonzinho, mas a gente não se vê, quem vê a gente são os outros. Mas se a gente meditar, a gente acaba descobrindo o que a gente é, o que a gente faz de errado. A gente não quer admitir, porque dói muito. A gente diz, eu fui egoísta, mas essa dor tem que fazer a gente ter força e coragem para se melhorar. E é isso que eu espero de todos nós. Um abração.